Vamos agora para a presença dos senhores vereadores. Vereador Dr. Saulo Breves Bailha está presente online. David Barbosa Nogueira, Fabiane Vasconcelos está online. Fábio Antônio Pires Jorge presente, Marcelo Moreira de Oliveira, Marcelo de Santa Isabel, Marcos da Silva Marques, Marquinhos da Saúde, vereadora Michele Vieira Cabral da Silva está presente. Vereador Paulo Celso Alves Pena, Pedro Paulo Magalhães Graça está online, professor Rafael de Oliveira Tavares, presente. Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva e vereador Silvio Rogério Cortado da Graça. Justificado. Está justificado. Vamos agora em votação a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 28/4/2020 e aprovação da mesma. Não tendo quem se oponha, aprovado. Vamos agora para o ofício, a leitura dos ofícios e correspondência. Eu peço para a gente deixar registrado em ata que em reunião anterior à abertura da sessão e à transmissão da leitura da sessão pela rede, os vereadores, na sua maioria, decidiram e a mesa acatou que a partir dessa semana, da semana que vem, as sessões vão ser como estavam antes, de maneira online, de maneira diferenciada, que é sessão às 18 horas, toda quarta-feira, com porta fechada, com uma determinação que vai ser colocada hoje pela presidência e a mesa diretora, que funcionários que estejam na coluna da área de risco, classificado na área de risco da OMS, e funcionários com doença crônica irão ser determinado que trabalhem em suas residências, quem for de serviço essencial, como, por exemplo, a redação da ata das sessões. E trabalhando de porta fechada e nos outros dias também de porta fechada em respeito à situação que vivemos do Covid. Então, a partir de semana que vem, repito, às 18, toda quarta-feira, às 18 horas, sessão online fechada, sem os funcionários do risco. Agora vamos para a leitura de ofício e correspondência. Boa noite a todos. Memorando o gabinete do vereador Silvio Graça, tendo em vista a impossibilidade, ele quer justificar a ausência, falta o aumento de casos confirmados de coronavírus na cidade, e principalmente do fato de o vereador possuir em sua família uma mãe como pessoa muito idosa, e requer cuidado diário, como a de suas irmãs recentemente operada. Requer que justifique conste em ata. Gabriel Moreira, assessor parlamentar. Memorando 003 do vereador Dr. Saulo, presidente da Comissão de Saúde Pública, e indicado como representante desta casa, junto ao gabinete de crise, apresentou durante reunião realizada na segunda-feira, 28 de abril, na Prefeitura Municipal, algumas sugestões em colaboração ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no município. E com o objetivo de manter a população informada e atualizada das medidas propostas, solicita que tais sugestões sejam lidas em plenário, momento que estará à disposição para eventuais esclarecimentos. Então, vejamos. Unidades básicas de saúde, estratégia de saúde da família. Reabertura de todas as UBS, cumprindo os protocolos de segurança determinados pela OMS. Uso de EPIs, a fim de buscar e identificar casos suspeitos, isolar e testar pelos chamados testes rápidos, além de traçar as pessoas que tiveram contato com ele, com o objetivo de proteger, tratar e reduzir o ciclo de transmissão. Hospital escola,
instalação de uma tenda de triagem externa na entrada do hospital, com equipe técnica e profissionais de saúde, seguindo os protocolos de segurança e especial uso de EPIs, disponibilizando máscaras e recursos de higienização aos pacientes que procuram atendimento. O Hospital Escola deverá disponibilizar um elevador exclusivo para pacientes suspeitos de infecção por Covid-19, com equipamentos de higienização, sendo efetuado testagem ou PCR, se não for possível, fazer testes anticorpos, chamados testes rápidos. Agências bancárias. As agências bancárias do município, inclusive lotéricas, em parceria com o Poder Executivo Municipal, deverá designar um funcionário para orientação e organização das filas, inclusive externa, para acesso exigindo o uso de máscara e distanciamento prudencial recomendado pela OMS e outros recursos disponíveis, conforme protocolo da OMS. Este funcionário deverá estar usando máscara e termômetro digital, que mede a temperatura, a distância, auxiliando, portanto, a detecção precoce de possíveis suspeitos de infectados pelo Covid-19. Caberá à Guarda Municipal de Valência ou à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a fiscalização. Supermercados, mini-mercados, mercearias, mercado municipal, hortifruti, padarias, açougues, farmácias e outros estabelecimentos autorizados. A CIVA deverá fiscalizar a correta aplicação das orientações e exigências determinadas pela portaria. B. Para flexibilização e reabertura gradativa do comércio, a Associação Comercial, em parceria com o município, deverá disponibilizar pessoas devidamente paramentadas com máscara e termômetros digital de medição de temperatura, de distância, para orientar e coibir possíveis filas externas de pessoas sem máscaras e aglomeradas, sem obedecer o distanciamento recomendado pela OMS, e ainda aglomeração dentro dos estabelecimentos, a fim de diminuir o crescimento de casos de infecção pelo Covid-19 dentro do município. Empresas de ônibus. O transporte público é um direito social e essencial dos brasileiros e precisa continuar operando para evitar filas e aglomerações em pontos de ônibus e locais de embarque e desembarque. O Poder Executivo deverá solicitar o retorno aos horários e itinerários para atendimento à população, sendo necessária a regulamentação das adaptações necessárias para o combate ao coronavírus, tais como limpeza reforçada cada vez que o ônibus parar no terminal rodoviário, seja ele urbano ou intermunicipal, higienização dos pontos de ônibus, bem como dos terminais rodoviários, proteção dos motoristas e cobradores nos veículos, sendo a eles disponibilizados máscara e dispensar álcool gel, exigir o uso de máscara para acesso ao transporte público coletivo e manter a interrupção de tarifas especiais, como acesso aos idosos e estudantes. Terminais rodoviários. O Poder Executivo Municipal deverá designar um funcionário devidamente paramentado com máscara e termômetro digital para uso à distância, para orientação e organização das filas de acesso aos ônibus e auxílio na detecção precoce de suspeitos de novos casos. Uso de máscara e distanciamento prudencial recomendado pela OMS. Fiscalizar o distanciamento prudencial também os assentos de alvenaria e bancos para espera nos terminais. Portal da Transparência. A criação de um portal de transparências com número em tempo real, com marcador 24 horas dos casos e fluxos de pacientes fora da cidade. Transmissão pelo Facebook do Gabinete de Crise. Distribuição pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Assistência Social. Cestas básicas com critérios definidos e claros e itens de material de limpeza, tais como sabão, sabonete, detergente e água sanitária, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério da Cidadania como forma de prevenção à contaminação do Covid-19. Por fim, esclarece tratar-se de uma disposição inicial, podendo ser alterada a qualquer momento por ato próprio ou por sugestão dos demais vereadores. Sala das Sessões, 30 de abril, Aloysio Saulo Breves Beiler, vereador. Vamos agora para a resposta dos requerimentos de indicação. Requerimento, resposta.
Ilustríssima resposta ao requerimento da vereadora Fabiane. Segue em anexo, relação completa dos cargos comissionados de função de confiança, relação completa dos contratados pela administração pública, informação prestada pela Secretaria de Saúde sobre os serviços prestados pela Cruz Vermelha. Denise, secretária de administração. Presidente, eu queria uma cópia dessa resposta da vereadora Fabiane. Foi a vereadora Fabiane que pediu à secretária de administração. Eu também quero uma cópia no gabinete. E do gabinete... Para todos os gabinetes, então. E do gabinete do prefeito, tem uma resposta da Procuradoria Geral falando sobre a empresa Roca Concessões e Construções. Processo que gerou a condenação. Tem o número do processo. Qual é o valor total? É necessário consulta ao processo para informar o valor. Se houve empenho, não, pois trata-se de precatório judicial. E qual é o valor informado até dia 8 de agosto? R$ 988.367,19. Vamos às cópias do ofício serão encaminhadas aos respectivos vereadores e aos vereadores que solicitaram o primeiro requerimento, a primeira resposta ao requerimento da vereadora Fabiane. E vamos agora para a leitura dos pareceres. Presidente, eu quero quebrar um pouco o protocolo e fazer um apelo aos nobres vereadores. Esse projeto de lei do Dia Municipal da Fibromialgia foi um pedido da Associação Brasileira de Fibromialgia, que começou um projeto lá no Congresso, no Senado Federal, e eu fiquei muito honrado de ter sido contemplado com esse projeto para poder lembrar desses pacientes de uma condição extremamente dolorosa para cada um deles. Aqui está dando a primeira discussão do dia 5 de maio, mas se tiver a segunda discussão no dia 12 de maio, mundial da prevenção à fibromialgia, só vai ser sancionado depois do dia 15, 12. Então, eu quero fazer um apelo, se nós poderíamos colocar em discussão única no dia 5 de maio, para que ele seja aprovado na próxima sessão, presidente. Porque acho que alguém vai votar contra esse projeto, que vai primeira discussão, segunda discussão vai ser no dia 12 e vai ser só sancionado lá para o final de maio, e o objeto, que é tornar oficial o dia 12 de maio, acaba se perdendo. Peço assessoria da mesa para entrar em comissão com as comissões. Não, já tem um parecer, presidente, já está na primeira discussão. A primeira discussão é hoje, a segunda seria só dia 12 de maio e depois parecer... Então é isso que eu estou solicitando, que entre em contato com as comissões, para as comissões expelir os pareceres, e na sessão a gente passa um requerimento de urgência para que possa ser dessa maneira. Obrigado, presidente. Se as comissões emitir... Já estou com os dois pareceres. Já estão com os dois pareceres? Hoje eu estou lendo o segundo parecer. Então é só o requerimento de urgência. Fica instituído, no âmbito do município de Valença, o Dia Municipal da Fibromialgia, a ser comemorado anualmente nos dias 12 de maio. A fibromialgia é uma condição de saúde crônica neurológica que causa dor por todo o corpo e outros sintomas. A fibromialgia não é uma dor de artrite, doença de articulação. Não causa inflamação ou dano para as articulações, músculos ou tecidos. No entanto, pela fibromialgia poder causar cansaço semelhante à artrite e dor crônica, algumas pessoas possam aconselhar a ver um reumatologista. Outras pessoas buscam um cirurgião vascular pelas queixas dolorosas. Como resultado, muitas vezes um reumatologista detecta essa doença e exclui as doenças reumáticas, e o vascular exclui as doenças vasculares. Para cuidados a longo prazo, você não precisa continuar com o reumatologista ou cirurgião vascular. Seu especialista de atenção primária, o clínico geral, pode fornecer todos os cuidados e tratamento. Ante o exposto, opino pela continuidade da tramitação. A relatora é a vereadora Michele, eu como vereador membro e o vereador Marquinho da Saúde. Então fica combinado dessa maneira, vereador. Vamos agora para a leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador David Nogueira, em regime de urgência da Secretaria de Obras, na pessoa do secretário, informações sobre
início da obra da quadra poliesportiva do bairro Biquinha. A atividade física praticada pelos moradores é de muita importância para um desenvolvimento mais saudável psíquico das crianças. A falta da prática de esporte, segundo especialistas, aumenta o risco de doenças provocadas pelo sedentarismo. Com a reforma geral da quadra, a comunidade poderá realizar suas atividades físicas e promover seus eventos comunitários, uma vez que hoje encontra-se com sérios problemas. Essa reivindicação é uma solicitação da comunidade, ou seja, das crianças, adultos, todos os moradores. Sala de sessões, 30 de abril, vereador David Nogueira. O requerimento 82 de 2020 do vereador David Barbosa Nogueira se encontra em discussão, não tendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Vamos agora para a leitura das indicações. Indicação 125 do vereador David Nogueira. Ele indica a Secretaria de Serviços Públicos a poda de algumas árvores, troca de lâmpadas e limpeza na Vila Progresso, atrás do Hospital Maternidade. Considerando as constantes reclamações que estão sendo formuladas por moradores das imediações, fui até referida à localidade para constatar as situações denunciadas. Os galhos das árvores já estão invadindo o outro lado da rua, causando perigo na rede elétrica e possibilidade iminente de curta elétrica. Outro sim, mais premente, o local necessita de uma limpeza geral para melhorar a visibilidade, tornando um ambiente mais harmonioso e aconchegante, considerando que é direito dos cidadãos, contribuintes, ter uma localidade em perfeita condição de uso e urbanizado. Sala das Sessões, 30 de abril, vereador David Nogueira. A indicação 126 é do vereador professor Rafael. Ele indica o Poder Executivo, através do Gabinete de Crise, a realização de testagem sorológica para anticorpos contra o SARS-CoV-19 nos enfermeiros e técnicos de enfermagem em atividade no município. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem fazem parte dos grupos mais expostos à transmissão do coronavírus. Tal indicação faz de suma importância a fim de garantir a saúde dos profissionais e seus familiares. Sala de Sessões, 30 de abril, vereador professor Rafael. Indicação 127 do vereador professor Rafael. Ele indica ao Poder Executivo, através do Gabinete de Crise, a elaboração de uma estratégia para organizar a fila de pessoas que está se formando no entorno da Caixa Econômica Federal deste município. Devido aos saques do auxílio emergencial de R$ 600 dado pelo governo federal, durante a pandemia do coronavírus na agência da Caixa Econômica, está se formando uma fila imensa que dá voltas no quarteirão, que não oferece quase 100% de sombra. Ocupando espaço grávidas, humildes e por questões nutricionais, já não tem muita força física, sofrendo debaixo do sol e muitas passando mal. Minha sugestão, contribuindo para a questão, é que se faça o fechamento da Praça Visconde do Rio Preto, a Rua do Cinema, e que a inevitável permanência seja na área arborizada do jardim e demarcando os lugares pelo distanciamento. Desta forma, inibindo a ação do sol e evitando maiores transtornos à população. Inclusive, já foi aberto um protocolo administrativo neste sentido, a fim de que a sociedade civil participe junto com o poder público neste momento de amor, solidariedade e compaixão com o próximo. Sala das Sessões, 30 de abril, vereador professor Rafael. E a vereadora Michele Cabral fez a indicação 182 para que a secretária de Saúde solicite, diante da situação de calamidade e com a possível flexibilização do comércio, a equipe da Vigilância Sanitária para orientar e fiscalizar os comércios para que seja garantido o cumprimento das normas de higienização. Trata-se de uma solicitação e preocupação que garantimos através da fiscalização da equipe de fiscais da Vigilância Sanitária, que são profissionais devidamente capacitados para garantir a efetividade na prevenção da disseminação do Covid-19. Sala das Sessões, 30 de abril, vereadora Michele Cabral. Após a leitura e o deferimento das solicitações, a mesa diretora vai encaminhar para os órgãos competentes. Agora vamos para o uso da tribuna dos senhores vereadores. Primeiro vereador, vereador Pedro Graça. Pai, o
Então lá? Vereador Pedro. Vamos, quando o vereador David, quando o vereador Pedro, problema no seu sinal. Vamos agora, professor? Sim? Vereador professor Rafael. Tempo aqui. Deixa eu ser democrático. Assim. Boa noite a todos. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a todos envolvidos no combate do Covid-19 no município de Valença. Ontem eu compartilhei na minha página, eu digo que no momento de crise é que a gente começa a ver a solidariedade, que a gente começa a ver o que realmente as pessoas são por dentro. E ontem me tocou, foi muito emocionante, ver aquele paciente, acho que todos viram, saindo da UTI, sendo aplaudido por todos os profissionais envolvidos. Eu pensei naquela família, eu pensei na família daqueles profissionais, o orgulho, Mirra, que com certeza eles estão passando. E esse momento, o momento que os ânimos estão muito aquecidos a nível nacional, muito aquecidos a nível municipal, eu peço a Deus que ore pelo prefeito Fernandinho, que olhe pela secretária de saúde, que olhe por todos no gabinete de crise, porque eu tenho visto pessoas sem coração, eu vejo pessoas maldosas, vereadora Michele, que colocam o poder acima de tudo, sem pensar no próximo. Isso aqui passa. Eu lembro, quando eu decidi ser vereador, entrar para a vida pública, Salsinho, ninguém na minha família nunca disputou nenhuma eleição na vida. A única coisa que eu tinha disputado era presidente da associação da Grêmio Estudantil do Instituto de Educação e ganhei, graças a Deus. Então, para mim, as coisas sempre foram difíceis. Riram de mim quando eu empurrava o meu carrinho no meio da rua. Riam de mim, muitos dos senhores riam de mim quando o meu celular ficava aqui me filmando. Os assessores de vocês riam de mim. Muitas pessoas me fizeram como chacota quando eu fazia um abaixo-assinado para ir lá em Brasília, voltar com o ônibus para Valença, Juiz de Fora. Mas eu acho que eu estou no caminho certo. Eu vejo que as pedras que jogam em mim são por mãos que jogam a pedra em muita gente, mãos que não sabem fazer carinho. E nesse momento, você que joga a pedra em mim, junta uma mão com outra e faça uma oração para que Deus tire essa amargura do seu coração, para que você possa ver o bem do próximo. E agora eu tenho uma outra missão que Deus tocou no meu coração. É desumano, é triste você passar em frente à Caixa Econômica e você ver aquelas pessoas relés ao vento, ao sol, por uma questão que nós não temos gerência do que está dentro da Caixa Econômica. Felizmente, o governo federal jogou por conta da gravidade, seja bem dito, e aqui em Valença nós estamos dando exemplos de como gerir uma crise numa questão mundial. Não sei se vocês sabem, o prefeito comprou mais de 22 mil máscaras. E você que está me assistindo, não sei se você sabe, foram entregar a máscara na fila, a pessoa não quis a máscara. Não quer isso não. Isso é invenção da mídia. E as pessoas no meio do sol, e fizeram aquela cabine higienizadora, riram disso. Então, me pediram para que entrasse na linha de frente. Então, o que nós vamos fazer? Ligamos para o gerente da Caixa Econômica, eu fui procurado por um grupo da sociedade civil que quer ajudar. Segunda-feira a gente tem uma reunião para a gente tentar, a partir de terça-feira, diminuir os impactos dessa fila. Vereadores, é uma média de 400 a 500 atendimentos por dia na Caixa Econômica. E são 4 motivos principais. Primeiro, regularização do CPF. Segundo, geração do e-token do aplicativo Caixa Tem, que tem um problema no próprio sistema. Terceiro,
a retirada do benefício. E o quarto, questões específicas. Porque a fila vai existir, infelizmente. Mas se ao invés deles ficarem no sol, por que eles não podem ficar na sombra, ao redor do jardim, sem que aquela rua esteja aberta? Então, é você ter um pouco de empatia, se colocar no lugar do outro. E eu fico muito tranquilo que quando as pessoas me criticam, falam que eu não fiz nada. Eu posso não ter feito nada, mas eu sei o meu papel, que é fiscalizar. Fui em todas as unidades de saúde sem fazer o meu papel. Fiscalizei todas as escolas, com gente até se escondendo quando eu fui, sem fazer o meu papel. Li todos os boletins oficiais e questionei, graças a Deus, uma das 3 maiores produtividades de indicação, de requerimento, de leis feitas. Fui eu que fiz. Maior número de emendas no orçamento, que o vereador faz 3 coisas: fiscalizar, discutir orçamento público e trazer as demandas da população. Eu tenho orgulho de ter feito o meu papel. Então, você que debocha de mim, você que me critica, e agora, Saulo, eles estão começando a atacar a minha família. Agora é a minha família que eles atacam. Porque eu já tenho casco duro. Você pode falar o que quiser de mim, porque o meu sono vocês não tiram. Agora eles estão criando fakes para falar da minha família. No momento que eles tinham que estar unidos para ajudar o prefeito, com tranquilidade política, para ele poder gerir a crise. Eu conversando com o prefeito, eu vi um olhar de uma pessoa que falou: Rafael, eu não consegui governar. Em 2017, eu estava vendo como a prefeitura que eu peguei. Em 2018, foi o precatório. Em 2019, nós pegamos uma crise política. Em 2020, o Covid-19. Então, para qualquer ser humano, é inviável você gerir. E nesse momento você tem que dar tranquilidade. Qualquer diferença que você tenha por mim, pelo prefeito, com um colaborador, mas se coloque no lugar do outro. Vocês viram, questionaram o paciente que chegou de helicóptero. Aqui não pode. Gente, se coloque no lugar daquela família. E aí, Saulo, uma reflexão. Se você tem na sua família que foi de câncer fora de Valença, Marquinhos. Se você já teve alguém que foi fazer uma cirurgia ortopédica fora de Valença, uma cirurgia cardíaca, um exame de média ou alta complexidade do Sistema Único de Saúde, você não pode estar falando mal disso, porque é ser muito ingrato, é ser muito desumano. Então, eu peço um pouco mais de amor no coração das pessoas. E volto a dizer, para mim nada foi fácil. Eu lembro, Celcinho, quando eu fiz o meu mestrado em São Paulo, e eu tenho 2 minutos, estudei nas 2 melhores universidades desse país. Fiz o meu mestrado na UERJ, no Rio de Janeiro, onde eu conheço aquela realidade, pois nasci lá, e fiquei 2 anos fazendo meu mestrado na PUC de São Paulo. Já comi muita marmita no sol, e eu não quero que ninguém fique com pena de mim, não. Mas eu tive a oportunidade de viajar para fora do Brasil, para conhecer a realidade educacional em Portugal. Então eu não me sinto melhor nem pior do que ninguém. Mas para ser achincalhado, para as pessoas falarem mal da minha família. Mas sabe por quê? Porque não pode me chamar de corrupto, porque não pode me chamar de omisso, porque não pode me chamar de nada. Aí eles falam da minha honra, da minha moral. Então eu quero falar para você, que acompanha o meu trabalho, que sabe o amor que a gente tem pela cidade. Eu amo ser vereador, faço o melhor que eu posso. Mas você que respeita o meu trabalho, não compartilhe fake news, dê tranquilidade aos gestores e um apelo: fica em casa se você puder. Nós estamos só no começo da maior crise de saúde pública da história do Brasil. Não é você criar fato político, não é você xingando, ficando em casa, dando tranquilidade para os gestores poderem fazer as suas ações no Brasil. Muito obrigado. O próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Saulo Correia.
Boa noite, vereadores, boa noite, vereadoras, internautas que nos assistem pela rede, assistência que nos honra. Bem, eu já vou... Essa vai ser a terceira sessão legislativa, né? Terceira sessão ordinária, em que venho mais uma vez aqui. Fui o primeiro vereador a levantar essa bandeira de que está errado a maneira como os bancos da nossa cidade vêm conduzindo essa abertura das agências e o trato com seus correntistas. A gente vê filas quilométricas, hoje em volta ali da Caixa Econômica, uma coisa absurda, né? São pessoas que estão, com toda a razão, querendo regularizar os seus CPFs, pessoas que estão ali para conseguir o benefício social do governo federal e também juntou com os aposentados e pensionistas. Então, eu acho que os gerentes da Caixa Econômica da nossa cidade, junto com seus funcionários, que também estão fazendo o que podem, mas tinham que achar uma flexibilização de horário, começar a abrir mais cedo e fechar mais tarde, e que a Guarda Municipal possa também organizar essa fila de uma maneira que as pessoas consigam ter um espaçamento e que isso dê mais segurança a todos os correntistas. A gente fica muito preocupado com essas aglomerações. Então, a gente vem pedir aqui, mais uma vez, que os bancos possam olhar com mais carinho, com mais responsabilidade, com mais segurança para essas pessoas, para não ter essa aglomeração de gente. Então, é isso que eu queria dizer. Também dizer da minha esperança nesse decreto que será promulgado na segunda-feira, que visa flexibilizar a abertura do nosso comércio, né? É inconcebível, vereador Celcinho, ter um Bramil, ter um Venturão aberto com aquela quantidade de gente, ao passo que o pequeno comerciante fica cerceado e tendo seu comércio com as portas fechadas. E com isso, como é que ele vai fazer para pagar o aluguel, pagar seus funcionários? Então, fica aqui a minha, mais uma vez, que esse gabinete de crise possa olhar com esse carinho, com esse zelo, para que possa flexibilizar aí o nosso comércio, que possa aí ser aberto de uma maneira responsável. Então, a gente vem aí pedir para que isso ocorra de uma maneira satisfatória e que a gente não venha a ter mais desemprego na nossa cidade, porque o grande empregador do nosso município é o comércio, é o setor de serviços, e a gente vê aí, nesse momento difícil aí, muitos empregos podem se perder. Então, são essas duas assuntos que eu volto a bater nessa tecla, em relação a uma flexibilização do horário das agências bancárias, para que possa ser ampliado esse horário, para que não possam ocorrer essas filas quilométricas que estão havendo no nosso município, que a Guarda Municipal possa se fazer presente, fazendo uma separação de uma maneira que fique em segurança os correntistas na fila, e também essa flexibilização desse decreto municipal em relação ao comércio e o setor de serviço na nossa cidade. Porque não é justo, mais uma vez, os grandes supermercados estarem abertos, com uma quantidade enorme de pessoas dentro do estabelecimento, enquanto a gente fica sacrificando aí os pequenos comerciantes da nossa cidade, que são moradores da nossa cidade, que os recursos que eles conseguem angariar no seu comércio deixam aqui na nossa cidade e não levam esse dinheiro para fora, como faz essas grandes redes de supermercado.
Então é isso que eu queria dizer, mais uma vez, pedindo aí essa flexibilização, esse olhar com responsabilidade para os nossos comerciantes e nossos prestadores de serviço. Muito obrigado, presidente. Próximo vereador, vereador Pedro Graça, por favor. A palavra está franqueada a Vossa Excelência. Rafael, professor Rafael. Pois não? Depois do Saulo sou eu, não? Mas o Pedro, na hora, não estava com a sessão funcionando. Pedro está online? Porque na hora estava com problema técnico, doutor Saulo. Mas se o Pedro permitir que o senhor fale, aqui o presidente interino é democrático. Posso falar? Por favor, Rafael. já está falando, doutor Saulo. 10 minutos para Vossa Excelência. Vai lá, doutor Saulo, 10 minutos. Boa noite a todos. Aguardar? Continua, doutor Saulo. Bom, boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, internautas que nos honram aí assistindo aí a sessão da Câmara. Bom, primeiro eu gostaria de justificar aqui a minha ausência na última sessão de terça-feira. Na última sessão de terça-feira, eu estava participando do Gabinete da Crise para traçarmos algumas ações a serem implementadas aí após uma avaliação do Ministério Público. Portanto, eu deixei de ir à sessão da Câmara, participar aqui por via online, mas eu estava representando a Câmara. Segundo, eu queria falar sobre a situação de vagas aqui, reguladas aqui para a UTI de Valença. As vagas que foram pactuadas com o governo do Estado existem. E a decisão, Rafael, é de caráter irreversível. Estamos recebendo pacientes contradizendo o primeiro vídeo apresentado nas redes sociais pelo seu prefeito. E o que eu denunciei anteriormente foi confirmado pela secretária de Saúde, doutora Soraya, também nas redes sociais. O Hospital Escola está na Central de Regulação de Vagas. Bom, eu, como médico, não tenho nada contra a transferência de pacientes de outros municípios para Valença. E sim, com a falta de transparência que houve nesse processo. Bom, eu quero ainda aqui, Rafael, registrar aqui a minha indignação contra um vereador dessa casa que, usando as redes sociais, disse que estávamos, eu, o vereador Rafael e o vereador David, tirando proveito político da pandemia. Não houve nenhuma tentativa ilegal de criação de comissão contra o regimento dessa casa, como foi dito. A ideia de criar uma comissão de acompanhamento e fiscalização das ações de enfrentamento da pandemia está dentro de nossas funções. Bom, vou passar agora a falar de outro assunto que ele coloca na rede social, oportunismo político. Bom, vamos lá. Senhores vereadores, eu sou parceiro e amigo do prefeito Fernandinho Graça há muito tempo. Já fui até candidato a vice-prefeito dele. Mas nem por isso deixei de denunciar ao Ministério Público, no início do nosso mandato, uma possível situação de nepotismo que o Ministério Público entendeu que era correta a ação do prefeito. Bom, ele fala também das nossas pretensões políticas. Bom, quanto a pretensões políticas ao cargo político majoritário, o vereador político profissional, que coloca isso na rede, deveria saber que o prazo para a filiação partidária se encerrou no mês corrente. E eu escolhi permanecer e caminhar junto com a equipe do prefeito, mantendo-me filiado ao PP. Porém, isso não me impede de manifestar em ações que não pactuo com o prefeito. Não vivo de política, não sou político profissional. Tenho minha profissão, sou médico, vivo dela.
e pela minha profissão, e pela cidade que eu escolhi viver, criar meus filhos, que tenho divergências com a secretária de Saúde, doutora Soraya. E, então, as condutas dela, enfrentamento, eu não pactuo com ela do enfrentamento da pandemia. Portanto, então, vou continuar divergindo, vou continuar colocando as minhas ideias aqui, vou continuar conversando. Lá na reunião lá do Comitê da Crise, do Gabinete da Crise, conversei muito bem com o Fernandinho, conversei muito bem com a Soraya. A gente não tem como deixar de conversar, eu sendo vereador, ela sendo secretária e ele sendo prefeito. Então, é isso que eu queria falar. Boa noite a todos. Obrigado, doutor Saulo. Peço ao vereador David, se o Pedro conseguir online ali, para dar a fala para o Pedro Graça. Vereador Pedro Graça, por gentileza, se o senhor estiver nos ouvindo, a fala está franqueada a Vossa Excelência. Vereador Pedro, seu microfone está desabilitado. Eu peço a Vossa Excelência que veja aí internamente. Vou passar para o vereador David e quando o vereador Pedro conseguir ver a questão do seu microfone, o senhor tem total preferência para falar aqui, tá bom, vereador Pedro? Vereador David Nogueira. Boa noite, mesa, professor Rafael, meu companheiro do Partido Patriotas, vereadores, funcionários da Câmara que aqui estão presentes, dizer da minha preocupação com o avanço do coronavírus. Em meio a toda essa preocupação, eu pude presenciar, por uma obra do destino, uma das cenas mais emblemáticas da minha vida. No dia em que aquele rapaz estava chegando no helicóptero, vindo trazido pela Polícia Civil, eu estava passando de carro com a minha esposa, passando, não passeando, viu? E a gente pôde perceber a movimentação ali do helicóptero e fomos até ali na entrada do campo do Coroados ver o pouso. Eu achei até que era um helicóptero do Exército, mas era um da Polícia Civil. E via a ambulância e se tratava da transferência do paciente. E, para minha surpresa, Marquinhos, algumas pessoas ali que estavam, e duas pessoas, não a maioria, graças a Deus, falando de uma forma agressiva, de uma forma jocosa, debochando, xingando, falando palavras de baixo calão a respeito daquela pobre alma que estava chegando num helicóptero isolado de toda a sua família, num risco eminente de morte ali, Marquinhos. Numa das piores situações que qualquer um de nós estamos sujeitos hoje em dia, com esse avanço. E aí, a gente vê até onde chega a hipocrisia e a baixeza do ser humano. Humanidade é essa, Marquinhos, que há 2020 anos atrás, na oportunidade que teve de salvar Jesus Cristo, eles foram e pediram para que ele fosse para a cruz. E eu sou religioso, eu sou católico, e eu vejo que isso não é obra de Deus, longe de ser, mas alguns recados estão sendo enviados e a gente não está percebendo. E o risco maior dessa pandemia é ela passar e a humanidade e a nossa sociedade continuar mesquinha, hipócrita e baixa do jeito que nós somos. Eu quero deixar claro, quero registrar aqui nessa casa o meu orgulho de ser da cidade que tem um hospital que pode receber doentes de fora e pode ser um potencial salvador de vidas. Dinheiro no mundo que chegar e colocar naquele hospital vai conseguir ser maior do que a possibilidade do salvamento de pessoas, como o rapaz de 19 anos de Paraty que está lá, se recuperando, graças a Deus. Como aquele vídeo que nós vimos ontem do bombeiro, saindo de dentro da UTI aplaudido, e ele falando, o mérito é de vocês. E se eu pensasse no meu próprio umbigo, eu pensava na minha irmã que está na linha de frente,
na linha de frente de toda aquela engrenagem do hospital. E a minha família inteira rezando, 24 horas, rezando terço, rezando com toda a nossa fé, para que ela não seja contaminada dentro do hospital. Mas, ao mesmo tempo, com orgulho de ver a contribuição dela para amenizar o sofrimento de tanta gente que se encontra, talvez no que a gente pode chegar no mais longe possível da dignidade humana. O homem estava enrolado num saco, uma bolsa de ar daquelas, uma câmara de ar, né, dentro do helicóptero, e existia um movimento de massagem cardíaca, porque ele estava bem ruim. E do meu lado, um cidadão ainda apontou, Marcelo, e falou assim: aí, ó, é o que estão trazendo para Valença, doença. Era para morrer lá para Caixa Prego e está morrendo aqui. E aí a gente pensa, será que esse é o pensamento que essa cidade precisa ter? Será que é isso que nós queremos para a cidade de Valença? Eu conclamo e peço encarecidamente a todos os líderes religiosos, de qualquer religião que for, católico, espírita, protestante, qualquer religião urbana, do candomblessista, da Umbanda, Buda, tudo. Pelo amor de Deus, passem para as pessoas do seu segmento religioso a verdadeira noção de humanidade que precisa essa cidade ter nesse momento. E que a gente possa brindar os nossos heróis que estão enfrentando de cabeça erguida essa guerra. E quero deixar claro o orgulho de ser da cidade que recebe pacientes de fora e luta pela vida desses pacientes de fora. Porque está aqui na internet hoje. Nós estamos com uma família de um rapaz de Rio das Flores, então tenho certeza que já chegou no Facebook, já chegou no Zap, no pedido dos outros vereadores aqui, porque chega para um, chega para todo mundo, precisando de uma UTI. Está lá em Rio das Flores, coitado. Está precisando de uma UTI, a UTI precisa ser neurocirurgia, em Valença não tem neurocirurgia. Ele caiu de um animal, de um burro, ele caiu, bateu a cabeça, deu traumatismo craniano nele. E aí, a gente vê isso. Então, quero aqui deixar registrado nessa casa o meu orgulho de fazer parte dessa cidade, da minha briga para que Valença possa ter mais UTIs, se puder ter 60, 90, 150 UTIs, que tenhamos essas UTIs e que a gente possa bater o recorde de salvamento de vida da história do mundo, mais do que na China, na Itália, nos Estados Unidos. E aqui deixo claro, toda a minha equipe, meu gabinete, meu trabalho é a favor da vida. É a favor da preservação da vida desde o momento da sua concepção até a morte natural. E nós vamos lutar pela vida até o último momento, pelo meu dever cristão, pelo meu compromisso assumido com a religião e com a fé que eu prego. Eu jamais vou compactuar com qualquer tipo de movimento que seja para cercear a oportunidade de viver de quem quer que seja, aqui na nossa cidade ou em qualquer lugar do mundo. Então, fica aqui meus parabéns à equipe do hospital, escola, pela bravura que está sendo de lutar na trincheira de guerra para salvar as vidas de tantas pessoas aí. Vocês são pessoas que Deus ungiu com o melhor dos talentos, que é o da coragem de não esmorecer nesse momento. Vocês têm todas as minhas orações, todos os meus pensamentos positivos e tudo que eu puder fazer para que vocês tenham tranquilidade jurídica, legal, de lei, tudo que for da minha função está à disposição desse grupo de pessoas aí que estão na linha de frente do enfrentamento dessa doença tão ruim aí. Tá certo? Muito obrigado aí, que Deus abençoe nossa cidade e que abençoe o mundo inteiro. Vereadora Fabiane, a gente está com um problema técnico, mas estamos tentando o quanto antes para que nós possamos ouvir Vossa Excelência. Próximo, vereador Marcelo de Santa Isabel. Obrigado, presidente. Marquinhos, saúde. Obrigado, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite quem nos acompanha em casa pela internet. Muito triste, né, vereador David? A gente vê que o coração das pessoas continua endurecido, né? Esquecendo que
pode acontecer com a gente, né? A gente é só ser humano, a gente é só um pedacinho de carne, né? Não passamos disso. E a gente fica feliz também, né, vereador David, que as notícias parecem que são boas quanto ao paciente que chegou ontem, né? Um paciente de São José do Vale do Rio Preto, de 39 anos, e o agravamento da situação de saúde dele parece que é por causa de um problema cardiorrespiratório, mas ele não foi confirmado com Covid. Ele é um paciente que nem é Covid-19, é um paciente que foi trazido aqui por conta de termos uma UTI de qualidade, né, uma equipe que cuida muito bem dos pacientes internados nessa unidade hospitalar, e, se Deus quiser, vai se recuperar como todos aqueles que estão ali, em nome de Jesus. E a gente fica feliz porque Valença não é uma cidade xenófoba, não é aquela cidade que rejeita o próximo. Valença sempre teve uma tradição de amor ao próximo, de serviço, de prestação. Isso é muito importante, né? A maioria tem essa conduta e isso é que é o mais importante. Eu queria falar que hoje eu tive uma conversa com a secretária de Educação, dona Cida Almeida. Falamos sobre a reunião que ia haver do CAI, né, que é o Conselho de Alimentação Escolar do município, né, e o que foi decidido quanto à extensão dos kits alimentares para os demais alunos da rede de educação do município, aqueles 5.000, né, alunos que ficaram fora da primeira etapa de distribuição dos kits. Ficou decidido, né, junto com o CAI, que vão ser preparados os kits, vão ser montados os kits para atendimento também desses 5.000 alunos. Então, essa é a boa notícia. Também, agora, quanto à manifestação do Conselho Nacional de Educação e ao Conselho Municipal de Educação, junto com a Secretaria Municipal de Educação, com a data de retorno às aulas no município, como é que vai ser isso? Está sendo montada uma proposta, foi avaliada a proposta do Conselho Nacional de Educação, e a dona Cida me falou que daqui a alguns dias, sei lá, para terça ou para quarta-feira, provavelmente a dona Cida já vai ter uma proposta que está sendo formatada em conjunto com o Conselho Municipal de Educação, baseada na decisão do Conselho Nacional de Educação. Tá? Então, isso deve ser anunciado nos próximos dias, né? O calendário de retorno, para ver se vai ser aprovado, passar pelo acompanhamento do Ministério Público. Tá? Então, gente, a gente está nessa expectativa, vocês, professores, diretores, né, os pais de alunos, nós estamos nessa expectativa de ter uma data, né, quanto a isso. Né? Então, é dizer que a Comissão de Educação, eu tenho acompanhado, vereador Rafael, vereador Saulo, vereador David, todos nós temos a função primária, tá, de fiscalizadores de ações. Então, todos nós fazemos isso. Ontem estive no hospital, quanto àquele caso do menino, o vereador David deve ter ido também, eu estive lá hoje, né, em conversa com a secretária de Educação. Então, a gente tem feito esse acompanhamento. O doutor Saulo, nosso representante no gabinete de crise, né, acompanhando as questões quanto a decreto que deve ser publicado amanhã, né, não sei, que hoje acho que não deu tempo, o decreto de flexibilização do comércio, vamos ver como é que vai ser elaborado, né, as regras, provavelmente amanhã é feriado, nem sei se vai ser amanhã, mas, bom, vamos esperar aí segunda-feira, dia 4, terça-feira, para ver como é que vai ser feito isso, para a gente acompanhar também, né, e ver o que vai ser feito, qual a proposta que vai ser apresentada diante desse quadro aí, né, tudo vai sendo avaliado, né, com muito critério, para que não haja precipitação e ter que se voltar atrás nas decisões. Acho isso muito importante. Tá? Então, nessa noite é só isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Marquinho. Quero agradecer a todos que estão acompanhando aqui. Vocês fazem cada vez melhor esse acesso, essa transparência. Quero agradecer a paciência do vereador Pedro, que agora vamos poder ouvi-lo por 10 minutos, e depois a vereadora Fabiana. Vereador Pedro Graça. Tem um delay. Tá vendo, Rafael?
Posso falar também direitinho? Vamos, vereador. Faz o sinal para bom trabalho. Senhores vereadores, senhor presidente, assistência, hoje representante limitada do nosso teatro. Senhor presidente, eu quero ser rápido. Eu não posso deixar de opinar a minha opinião aqui. Nós estamos sentindo uma situação bem complicada em relação à situação econômica. Porque nós temos já maneiro. Qualquer um de nós aqui que vai nos bancos, principalmente na Caixa Econômica, a gente fica 3 horas lá. É normal. Gente. Nós acostumamos com isso. Esse ano é brasileiro. A gente vê diante de uma situação de calamidade, resolver as coisas com eficiência, a gente percebe que aquele que consegue durante o ano, milhões, não consegue resolver os problemas. Quando a gente tem essas filas imensas, isso tinha que ser previsto. Quando o governo libera os recursos, a Caixa, o governo federal, já ter plano para ter colocar em execução. Deixar as pessoas fossem para a fila que estão indo, porque necessitam disso, vão mesmo, a mercê do Covid-19. Porque nós não podemos fazer com que as pessoas peguem um Covid-19 R$100. Isso é por dia. As pessoas precisam dos R$600. Precisam de dignidade de poder receber. E não é culpa do governo. Fernando pediu graça, é culpa do sistema bancário que domina esse país há muito tempo. E agora, a gente observa pessoas passando essa dificuldade toda, porque nós não temos um plano. Tem os grupos desse país que colocam milhões nas camisas de futebol, nas camisas de times de vôlei, de atletas, e colocam milhões. Não conseguem colocar um pouco de dinheiro para mais funcionar, para entender. É isso que a gente fica indignado. Se eles não tiverem, tudo bem, mas lá tem só fazer um plano de 2, 3 dias. A China fez foi 11 dias. E aí, então, com rapidez. Imagina. Então, é aí que nós temos que cobrar da gerência um rendimento de nossa situação. Eles não podem passar por isso. Certeza que se eles não precisassem de dinheiro, estão lá mesmo. Mas entre ter um recurso, ficar sem uma casa, é melhor escapar e buscar. Cabe a nós, vereadores, doutor Rafael e aí, a solução mais cobra do Ministério Público. Porque o parado, aqueles que podem e não realizam. Isso interessa muito nós, vereadores, tanto a gente como ser humano. Para finalizar, Rafael, esse assunto que chegou à cidade de Valença causou um transtorno imenso. Discussão, houve muita falação nas redes sociais. Mas o que eu preciso colocar aqui é o meu pensamento. É um pensamento de solidariedade. Não podemos negar. Quando a gente de foto que leva voo, que poderia ter voado em qualquer lugar, mas voou para Valença, se ele voou para cá, porque ele tem uma saúde de qualidade.
é porque aqui, homens que estão aqui, empenhados no comando, por função, estão trabalhando com respeito. Conseguiram transformar a cidade uma cidade de excelência. E qualquer um de nós, se tiver uma dificuldade, que é o melhor médico, o melhor enfermeiro, o melhor técnico. Então, fico feliz de saber que nós temos saúde alta, porque se qualquer um de nós se Deus quiser, a gente não vai, mas se tiver, tenho certeza que está preparado não só para nós, mas como para todos os valencianos. É nesse ângulo que eu vejo ele quebrando. É nesse ângulo que eu vejo. Se alguma coisa acontecer, estamos preparados para a luta. Isso é que é importante. Isso mostra que essa cidade tem prefeito, vereador, tem médico de qualidade, tem direção, tem cidade que sabe organizar. E numa situação. Então, senhores, estou afastado, dificuldades, não está a poder diante desse ato todo, mas não posso omitir as minhas palavras. A minha verdade, a solidariedade humana nesse mundo tem que fazer diferença, vai fazer diferença. Todos muito. Fiquem com. Vereador Pedro, até a distância você consegue nos emocionar com o seu discurso. Muito obrigado, vereador. Agora a próxima vereadora Fabiane Vasconcelos, que tem 10 minutos. Boa noite a todos vocês aí presentes, a todos os meus pares, aos nossos colaboradores da casa, que fizeram possível essa sessão, mesmo com todas as dificuldades, a gente mostra que está aí ombreado, nós estamos unidos a deliberar o que for necessário para o nosso bem e, com certeza, para o bem da nossa população, do nosso município de Valença. Na verdade, a gente quer o bem de todos. A gente fica preocupado, a gente sabe que todas essas notícias que vinculam nas redes sociais, os vídeos que a gente sabe, muitas das vezes maldosos que chegam, a gente sabe que num primeiro momento a gente tem mesmo aquela sensação de estar sozinho. Mas, na verdade, agora a gente tem que estar cada um mais unido ao outro. Para cuidar do outro, a tia, que a gente já vem falando há muito tempo, a gente tem que olhar diferente, a gente tem que ter uma visão diferente, porque nós somos legisladores, e a gente pede para essas pessoas, né, que muitas das vezes se posicionam dessa forma, ter essa compreensão, ter esse amor. Como o Pedro me acabou de falar, a gente sempre quer o melhor para o nosso. Claro, imagina se fosse um parente nosso, todas as vezes que a gente precisa de um atendimento melhor, seja uma operação, seja, né, onde a gente recorre aonde tem mais recursos. É um ente querido nosso, é um conhecido, é um parente. Eu acho que a gente tem que levar muito isso em consideração. Com relação à Caixa Econômica, Rafael, como você muito bem disse, eu acho realmente preocupante, é humilhante, a gente sabe que a gente conhece pessoas que têm essa necessidade do auxílio emergencial. Essa procura do auxílio e de uma forma totalmente desorganizada. Eu acho que a gente tem que ter, e até inclusive colocar na sua indicação, que a Caixa Econômica também, né, porque isso aí não é assunto do prefeito, seria assunto do prefeito, ele vai estar agora fazendo tudo que puder com relação a equipamento, né, o EPI, que ele possa estar distribuído na fila, conforme você mesmo disse, tem muitas pessoas que até se negam a usar, né, essa conscientização vem de cada um. Então, na verdade, essa fila não é responsabilidade só da gestão pública, secretária de saúde, é uma colaboração de todo mundo, vigilância sanitária, secretária de saúde, vai fazer com que se amenize e as pessoas ficam protegidas.
Mas, acima de tudo, eu acho que tem que vir, sim, uma organização melhor dos bancos, não só da Caixa Econômica. Não é só a Caixa Econômica que está tendo fila, todos os bancos têm fila, somente Itaú. A gente vê aquelas filas, aquela fila também quilométrica que passa ali, inclusive, da padaria que está no centro da cidade. Então, com relação à Caixa Econômica, a gente sabe que está tendo a maior procura, claro, é o auxílio emergencial para quem, nesse momento, está sendo esses R$600, R$1.200, seja R$1.800, uma salvação para aqueles que não estão trabalhando. Então, o que a gente, na verdade, tem que contribuir é para que o gerente da Caixa Econômica também, junto com o seu gerente maior, fazer uma programação de agenda, seja de aniversário, não sei. As pessoas também têm que ter essa conscientização e concordar se fosse feita através de uma agenda de aniversário, para que a aglomeração não fosse tão intensa conforme está sendo. As pessoas ficam horas na fila, fome, a gente tem relato aqui de conservatório, você vê, é um distrito que tem que pegar condução, pagar condução para se locomover até uma agência bancária, seja Barra do Piraí, seja Valença, seja Volta Redonda. Então, a gente sabe que todos os distritos, Santa Isabel, aqui pertinho, a passagem é maior ainda. Então, a gente tem que sentar, sim, está você aí com esse enfrentamento e a gente contribui com a nossa fala falando isso, que ele teria que fazer uma agenda, seja de aniversário, seja por ordem alfabética, e depois essa agenda retorne, se fosse por ordem alfabética, essa agenda depois retornasse. Se as pessoas procurassem saber exatamente quais seriam os seus dias, para que se aglomerasse menos, não sei, teria que ter alguma coisa desse tipo. Então, a minha colaboração é essa daí. A gente sabe que a gente tem um enfrentamento para segunda-feira, esse decreto do prefeito que está todo mundo aguardando, esse trinômio, né? E a saúde, a educação também preocupa, todas as crianças têm aula, mas tem que ser feito de uma maneira bem legal, acima de tudo legal e, acima de tudo, com respeito à saúde de todos. Acredito que vai ter essas medidas para beneficiar todo mundo, mas a saúde, a gente sabe que a gente tem que estar sempre preocupado com relação a isso aí. Realmente é preocupante, não sei como é que vai ser isso, não sei se vai ser um êxodo, as pessoas, a partir do momento que as lojas abrirem, as pessoas, né, saírem, também tem que se conscientizarem para não saírem todas à procura de compra, porque, primeiramente, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, sim, ficar em casa, sim, só de extrema necessidade sair das suas casas, então, sair circulando, porque eu volto a dizer, eu já falei uma vez, a gente está aí com todos os dados, não sou eu que falo, a Organização Mundial de Saúde, é o nosso ministro da Saúde, são todas as pessoas que são especialistas em saúde, infectologistas. Infectologistas, então, são os mais preocupados com essa situação. Quem está levando o vírus são as pessoas. As pessoas que o isolamento social está cada vez mais com o índice maior das pessoas estarem circulando, o vírus provavelmente também estará circulando. E quem leva o vírus são as pessoas circulando, muitas das vezes sem necessidade. Você vê, as pessoas estão indo para a fila da Caixa Econômica, vai todos os parentes, leva a criança, então não tem essa necessidade. As pessoas também têm que ter essa consciência de um por vez. Né? Não precisa a família inteira ir para a fila do banco, não precisa a família inteira ir ao supermercado. Eu acho que a gente tem, sim, um jeito, a gente está se controlando, a gente está se autoprotegendo e protegendo o outro. Essa é a minha colaboração dessa noite. Uma boa noite para todos vocês e até a próxima sessão. Obrigada, vereadora Fabiane, que você e o seu estabelecimento comercial possam se reerguer o quanto antes dessa maior crise de saúde pública e que, se Deus quiser, sua gestação continue dando tudo certo como já está dando. Estamos em oração. Próximo vereadora Michele. Vereador Celcinho do Bar. Vamos lá, Celcinho. Vamos lá, 10 minutos, Celcinho.
Não vou usar, não. Ouvir Vossa Excelência. Não vou usar a palavra, não. Só o Pedro ainda está assistindo a gente lá. Falar para esse final de semana lá, ó, o Rio Preto está dando muito piau para ir pescar uns piau para a gente lá. Obrigado. Pedro, não esquece não, um piau para cada vereador. Está lotado lá. Boa noite a todos. Antes da gente encerrar, eu quero deixar um recado. Eu vejo nossos internautas falando sobre comércio e que fique a orientação que guiem-se somente pelos canais oficiais. Seguir por Facebook, que não seja da prefeitura, por áudio de WhatsApp, por fake news, porque somente os órgãos oficiais irão os próximos desdobramentos. Volto a dizer, elevar a mente a Deus que as coisas possam melhorar da melhor forma possível. Presidente, você sabe me informar agora o comércio voltando, se vai cortar esses R$600 do comércio? O vereador Celcinho, não há nada de oficial que o comércio vai voltar, mas o auxílio emergencial de R$600 são por 3 meses. É uma lei federal para o beneficiário do Bolsa Família, para o MEI, para o trabalhador informal, independente, porque é independente de cada município e não é certo ainda que o município vai adotar ainda. É boato, mas não tem nada certo ainda não. Obrigado. Eu quero, então, declarar encerrada a sessão de hoje, quarta-feira, às 18 horas, vereador Celso. A gente vai estar aqui de novo. Obrigado, boa noite.